carne suína é a mais industrializada, comercializada e consumida no mundo. Nas últimas décadas, esse tipo de carne se consolidou como fonte de proteína animal de grande importância para a alimentação humana. No Brasil, o consumo per capita de carne de porco é de mais de 11 quilos ao ano, um índice menor que o de países mais desenvolvidos. Nesta videoaula de formação para o trabalho, nós vamos mostrar os passos necessários para iniciar a produção de suinocultura. Mas antes, vamos saber mais sobre como a carne suína é apreciada nos mais diferentes contextos. O Brasil ocupa o 4º lugar no ranking mundial de produção de carne suína e vem se destacando nos últimos anos como um dos principais exportadores. Assim como a carne de boi, a carne de porco apresenta diferentes cortes. Depende da região do corpo do animal. Neste supermercado, a costelinha é bem procurada pelos consumidores. O pernil é muito usado para fazer assado de forno, para festas, pedaço inteiro grande. O carré é usado muito em assado, frituras, para fazer na grelha, na chapa, muito bom para churrasco. Costelinha também, muito bom para assar no forno e também para churrasco. Além da variedade nas formas de preparo, a carne de porco é fonte de proteína, vitamina B1 e selênio, um poderoso antioxidante, dentre outros benefícios à saúde. Segundo especialistas, ao contrário do que muita gente pode pensar, a carne de porco é considerada uma carne branca, mais saudável e menos gordurosa do que a carne de frango. Perde apenas para a carne do peixe, considerada ideal numa dieta. O frango ele tem um teor de colesterol mais alto do que a carne de porco. E a gordura da carne de porco também é menor. Então, dependendo da forma como se faz, né, a carne de porco ela tem uma propriedade porque a proteína dela é de boa qualidade, é mais rapidamente absorvida e sem falar que os frangos, né, a produção de frango pode conter antibióticos, né, que eles tomam muito contra a gripe aviária, né? Então o porco ele é bem mais saudável. As receitas com a carne de porco também podem ser bem práticas. A costeleta de porco à milanesa é uma alternativa. Leva ingredientes simples: costelas de porco, sal, pimenta do reino, gengibre em pó, farinha de rosca e de trigo, ovo, limão e salsinha para decorar. A carne de porco é muito bacana. Nos Estados Unidos é considerada carne branca, porque ela não tem uma gordura mesmo dentro dela, né? O prato fica pronto em poucos minutos. Não tem segredo. Simples, prático e saboroso. Como começar a pensar na criação de suínos, a suinocultura? O sistema de produção é um dos fatores importantes a se considerar. Um sistema de produção é um conjunto interrelacionado de componentes e elementos, organizados para cumprir um objetivo, no caso, a produção de suínos. Fazem parte do sistema 6 componentes básicos: produtor, animais, manejo, instalações e equipamentos, sanidade. Sistema extensivo. É identificado pela permanente manutenção dos animais no campo em todo o período do processo produtivo, isto é, cobertura, gestação, lactação, crescimento e terminação. Sistema semi-confinado tradicional, misto. Neste sistema, os animais são criados em separado, por categorias e por idade, com instalações para cada categoria e com acesso a piquetes. Sistema intensivo, confinamento. É o sistema em que todas as fases da produção são realizadas em galpões especializados, isto é, em regime de confinamento total. As modernas técnicas de manejo e nutrição são utilizadas. Sistema de criação ao ar livre, SISCAL. É caracterizado por manter os animais nas fases de reprodução, maternidade e creche em piquetes, utilizando um número reduzido de edificações. Nas fases de crescimento e terminação, os animais são confinados, têm como base a rotação da área ocupada pelos mesmos. Outro fator importante para o criador iniciante é a raça do suíno. Existem as mais precoces e outras mais desenvolvidas. Veja como ficar atento às diferenças entre as raças.
A raça em suinocultura é constituída por um conjunto de animais com características semelhantes, adquiridas por influências naturais e transmitidas por vias sexuais aos descendentes. Existem raças que se destacam pela precocidade e desenvolvimento, colocando-se em condições mais vantajosas, como produtoras de carne e de leitões. Outras, ainda que precoces, têm a conformação e peso menos adequados, com produções de menos leitegadas. Quando se estudam as raças, devemos conhecer suas qualidades, defeitos e sua utilização em cruzamentos. Classificação das raças. As classificações das raças suínas baseiam-se nos seguintes caracteres: perfil cefálico, orelhas, tamanho e posição, cabeça, dimensão, pelagem, cor. Raças estrangeiras. São resultantes de uma seleção de muitos anos, feita em países de adiantada tecnologia. Em consequência, os índices de produtividade, expressos na prolificidade, precocidade e qualidade de carcaça, atingiram valores muito elevados. As raças estrangeiras mais conhecidas são Duroc, Landrace, Large White, Hampshire, Wessex, Berkshire e Pietran. No seu fascículo, não deixe de conferir o detalhamento das características de cada raça. No próximo bloco, a gente conversa sobre a alimentação dos suínos. A gente volta já já. Desde que começou a ser desenvolvida no Brasil, a suinocultura passou por diversas fases no que diz respeito à alimentação dos suínos. Eu estou aqui com o André Santiago, que é veterinário, especialista em suinocultura, e ele vai dizer para a gente como está esse quadro hoje da alimentação, da dieta dos suínos. André, qual é a realidade hoje da alimentação, a dieta dos suínos? Você que tem uma experiência grande aí no Ceará, no Nordeste, circulando e prestando atenção em como os produtores estão trabalhando. Qual é a realidade? Nós devemos entender que o suíno é um animal nobre, tá? E o suíno, ele é um produtor de proteína animal. Para isso, ele precisa também de alimentos nobres para a sua alimentação. Por exemplo, que alimentos são esses? Os principais alimentos que entram na sua composição é o farelo de soja e o milho. Certo? Esses são os principais? São os principais que nós utilizamos na alimentação dos animais. Falar em alimentação, o que é a conversão alimentar? E como é que ela é executada? Numa linguagem simples, a conversão é o que o animal ingere para ganhar 1 quilo de carne. Exemplificando, o fornecimento de consumo alimentar diário, o que ele ganhou ao longo do dia. Por exemplo, se nós fornecemos 2,5 kg ao animal, ao final do dia você mede quanto ele ganhou real de peso e você subtrai. Esse número gera um índice que você diz que é a conversão alimentar. Tem algum procedimento, alguma coisa que ajude nessa conversão, assim, na prática? Sim, como a conversão ela é medida pelo consumo de ração, muitas vezes o fornecimento de ração diário é levado como consumo, mas muitas vezes ele é desperdício, porque ele vai no final para os restos. Sim. Então você tem que ter ideia do que realmente fornece e o que ele ingere. Tá? Como é que ele deve proceder aí, por exemplo? Se ele colocar de uma vez, o animal pode deixar? Pode derramar, pode estragar. Então o fornecimento de ração deve ser gradativo várias vezes ao dia, certo? Em pequenas quantidades e sempre. Aí você tem um comando melhor da observação. E essa conversão, ela depende das fases que você está avaliando, tá? Um animal menor, ele tem uma conversão menor, até porque ele tem uma menor ingesta. Então, para cada fase da vida do animal, nós temos um índice de conversão. E no caso aí você tem, André, também alimentos alternativos, além da soja, do milho, que você possa utilizar nesse processo? Sim, existem outros grãos, tá? A alimentação básica do suíno é grãos. Nós temos o milheto, nós temos o sorgo, dependendo do preço e da região. Tá? Alguns subprodutos podem também ser utilizados, principalmente das indústrias de panificação, como pão, como macarrão. Pode entrar como bolachas, pode entrar na composição alimentar do animal, tá certo? Produtos da castanha de caju, da torrada, também podem fazer parte. Mas isso o produtor pensando em, vou fazer isso aqui, vou para esse alternativo aqui para reduzir o custo e tal. Como é? Isso depende da região, da realidade do produtor. Qual é a manha aí que funciona? Olha, um alimento alternativo, a primeira coisa que nós devemos entender, o que seja o alternativo, ele não é alimento estragado. Eu vejo que os produtores eles confundem
com alternativo, com um alimento estragado. Alternativo é alternativa ao uso principal do milho ou de uma soja que se pode utilizar. Tá certo? Então vai depender do custo dessa matéria-prima, se compensa, tá? Desde que seja de boa qualidade. E outra maneira também é de uma boa formulação. A ração tem que estar balanceada, não é colocar e misturar por misturar. Você precisa de um acompanhamento de um técnico que faça essa formulação na ração. Ou seja, ele vai para o alternativo mantendo a qualidade e com orientação para balancear, para saber o que ele está fazendo e observando o resultado. Exato, mantendo os níveis nutricionais necessários para o desenvolvimento do animal. Nesses níveis necessários, que cuidados o produtor deve ter ao escolher a dieta? Nós falamos aqui do milho e da soja, alguns alternativos, mas para ele ter a certeza de um melhor rendimento, um resultado melhor, no sentido não só econômico, mas também do animal saudável, da produção, que pode ser fiscalizado e está tudo ok, está tudo nos trinques. Que cuidados ele deve ter especificamente na questão da alimentação? Ingredientes de boa procedência, tá? Um exemplo, castanha de caju, que ela seja processada, seja torrada, mas não seja queimada, né? Porque isso vai causar um amargo. Milheto, que ele seja enxuto. Então são ingredientes de boa qualidade. A compra do ingrediente, ela tem que ser bem observada. Preço e qualidade, não levando somente em consideração o preço. Tem que ter dois parâmetros, preço e qualidade. Aí ele vai atingir o grau ideal. Exato, os resultados que nós esperamos na criação. Os suínos são animais consumidores de grãos, principalmente. Vamos saber, na sequência, quais são os principais nutrientes na alimentação dos suínos. A alimentação é o fator que mais gera custos na produção de suinocultura. Por isso, o produtor deve tentar reduzir os seus custos. Uma forma de fazer isso é usando rações balanceadas que atendam à exigência nutricional dos suínos. Os suínos superam todos os outros animais no quesito da economia de transformação dos alimentos em carne. Também possuem a vantagem de consumirem alimentos que em outros casos seriam desperdiçados. No seu fascículo, não deixe de conferir alguns aspectos importantes da nutrição dos suínos. Nós voltamos a conversar com o veterinário André para ter mais informações, mais orientações nutricionais no manejo dos suínos. André, no caso das porcas, como alimentar as porcas na maternidade? A matriz suína deve ser conduzida para o setor de maternidade 5 a 7 dias antes da data prevista ao parto, para que ela reduza o estresse e se adapte ao local onde vai parir. Isso também é um fator importante para a alimentação da porca, porque ela não deve parir com o estômago totalmente cheio, repleto. Isso vai dificultar o parto. Então, você quer que você faz? Gradativamente essa ração é regulada e no dia anterior ao parto tem-se uma redução da ração. E no dia do parto não se fornece ração, no máximo 500 gramas de ingestão do animal por dia, para que ela não tenha problemas ao parto. No dia do parto não é fornecida nenhuma ração, certo? Posteriormente, após o parto, nós aconselhamos o aumento gradativo de ração. 2 quilos para cada fêmea durante os 3 primeiros dias. A partir desses 3 primeiros dias, nós aconselhamos o aumento gradativo de 1 quilo por dia. Até chegar o quê? Até por volta do quando a fêmea atingir os 7 dias de parto, ela deve comer 2 quilos por fêmea, mais 500 gramas por leitão amamentado. Então a quantidade de fornecimento de ração para a matriz vai estar de acordo com o número de leitões que ela tem. Se fossem, digamos, 10, você vai para 5 quilos a mais, fora os... Fora os 2, seriam 7 quilos. Fornece de uma vez? Não. Esse fornecimento a gente distribui em vários pratos por dia. 4 vezes. Pode ser pela manhã, 6 horas, 10 horas, aí você distribui procurando sempre no horário mais fresco. Mas que ela possa consumir essa quantidade de ração, porque o objetivo é a produção de leite para sustentar os leitões. Tá, nós falamos aqui da mãe, agora vamos falar dos filhinhos. Logo após o parto, enfim, quais são os cuidados especiais que se deve ter com os leitões, para que eles tenham um bom nascimento, um bom desenvolvimento nos primeiros dias, não só na questão da alimentação, nos tratos todos, o que fazer com eles? O mais importante ao nascimento do leitão é que ele venha ingestir o colostro. O colostro é o primeiro leite materno que a fêmea libera nas horas partos.
O bom da ingestão do colostro é nas primeiras 24 horas, tá? Porque à medida que passa as horas, ele vai perdendo a qualidade. Então, o ideal é que o leitão se amamente bem nas primeiras 24 horas. Esse colostro, além do alimento fornecer a sobrevida do animal nas primeiras horas, ele fornece a imunidade passiva. O mecanismo de defesa que a fêmea possui passa para a sua cria. Então, ele tem o mecanismo de defesa por ingestão do colostro. Então, o produtor, o criador tem que se preocupar bem na ingestão do leite colostro nos primeiros dias de vida do leitão. André, e quais são os demais procedimentos especiais nessa fase aí do pós-parto com os leitões? Várias coisas, eu imagino, devem ser executadas para que eles estejam bem saudáveis. Os procedimentos do leitão pós-nascimento, após a ingestão do colostro, deve ser enxugar esse animal, removendo os restos placentários de toda a via respiratória, massageando a região abdominal do leitão e amarrando, cortando o umbigo e depois usando um desinfetante. Então, esses procedimentos são os cuidados iniciais que o colaborador, o funcionário, seja quem for para cuidar do animal, deve ser realizado. Após 24 horas do nascimento, ele deve fazer o seguinte procedimento: cortar o dente do leitão. Cortar ou... Você pode cortar ou desbastar. Desbastar, né? Usar um motor que ele promove o desgaste, mas se pode também realizar o corte. Sim. Tendo cuidado, o alicate bem amolado, sendo desinfetado. Posteriormente ao corte, o leitão deve receber um corte na cauda também, com tesoura, ou pode-se usar um cauterizador, tá certo? Que corte a cauda, e ele deve receber uma dose de ferro para aplicação para a sobrevida, porque um leitão ele nasce com deficiência de ferro. Então a dose suplementar é necessária até o momento que ele vai ingerir a ração, e nessa ração contém os nutrientes necessários para a sobrevida. Outra coisa, André, as fêmeas normalmente vão se transformar em matrizes, né, para procriar e tal. No caso dos machos, os leitões, há uma questão aí da castração para o desenvolvimento deles? E quando é que ela deve ser feita? A castração dos leitões machos, nós recomendamos em torno de 7 a 10 dias de idade. Então, eles devem ser castrados, retira-se o testículo dos animais. Entre 7 e 10 dias é o que nós recomendamos, de usual a se fazer. No caso de machos e fêmeas, há alguma diferença no processo de alimentação para a reprodução ou é a mesma? Se nós falarmos exclusivamente dos leitões aqui, não, até a idade de creche não tem diferença nenhuma. Animais que são destinados para a reprodução, aí eles recebem determinados critérios de alimentação. Eles são alojados em grupos diferenciados e o arraçoamento e o tipo de ração, aí sim é diferente. Mas no nosso caso, que é uma granja específica comercial, não há diferença no caso das leitegadas. Quais são os aconselhamentos, diante da sua experiência, que se deve passar para o produtor que está pensando em ser realmente um produtor na área de suinocultura? Primeiramente, ele deve estudar o mercado que ele vai fornecer, vendo se tem demanda, necessidade desse fornecimento do produto. É a primeira coisa que eu digo. Tendo o mercado de fornecimento, ele deve ir atrás de saber a fonte fornecedora dos grãos. Que são produtos nobres, né? E se é próximo, se é distante, vai ficar mais caro. Exatamente. Saber quanto vai onerar e quanto vai custar esses ingredientes para a formulação. Faz essa avaliação aí para... Exatamente, para saber o custo. Depois disso, ele deve ir atrás de uma fonte fornecedora de matriz de boa procedência, que ele vai gerar bons leitões em número e qualidade. Ou seja, ele tem mais confiança, mais segurança no resultado. Pronto. Eu diria inicialmente que ele deve fazer esses 3 procedimentos para pensar em iniciar um criatório. No seu fascículo você encontra uma tabela detalhada sobre a formulação das rações para as diferentes fases da vida dos suínos. E daqui a pouco, no próximo bloco, nós voltamos para falar sobre o manejo reprodutivo dos suínos. Já já. Estamos de volta com a formação para o trabalho, nessa videoaula falando sobre suinocultura. Nessa parte do nosso programa, vamos falar sobre o manejo reprodutivo dos suínos. Em qualquer exploração pecuária, os critérios de seleção dos produtores estão condicionados aos objetivos de produção. Vamos saber mais detalhes sobre a organização de produção dos suínos.
Mais importante que as raças são os reprodutores que serão utilizados para a produção dos animais de abate. O produtor somente conseguirá melhorar o nível do seu rebanho se escolher para reprodutores animais de qualidade superior. As fêmeas devem ser cruzadas ou híbridas, ou F1, filhas de machos Large White ou Duroc, com fêmeas Landrace, ou de macho Landrace com fêmeas Large White. Para acasalar com as fêmeas cruzadas, deve-se usar preferencialmente o macho da raça que não entrou na produção das fêmeas, tricross, ou como alternativa, o macho de uma das raças da fêmea, retrocruzamento. Veja no quadro a formação do tricross. Agora veja neste quadro como se dá o retrocruzamento. O produtor deve produzir animais para o abate utilizando mais de uma raça para beneficiar-se do vigor híbrido. A relação macho e fêmea deve ser de um macho para atender de 15 a 20 fêmeas. Pequenos produtores, a exemplo dos grandes, podem também fazer uso da inseminação artificial, beneficiando-se assim de reprodutores de alta qualidade genética, disponíveis nas centrais de inseminação. Neste caso, também é necessário manter o macho para estimular o aparecimento do cio. O produtor deve comprar os animais de uma mesma granja, que apresente bons índices de produtividade e, se possível, que tenha informações de teste de granja dos reprodutores com um bom sanitário. Na compra dos reprodutores, é muito importante conhecer as informações reprodutivas e de desempenho, que é dado pelas variáveis consumo de ração, ganho de peso diário e conversão alimentar, e de qualidade de carcaça dos pais das fêmeas cruzadas, para garantir bons resultados na produção de suínos para o abate. O produtor deve selecionar fêmeas produzidas na própria granja para reposição, devendo, neste caso, buscar assessoramento técnico para orientar os cruzamentos e evitar problemas de consanguinidade. Além dos reprodutores recomendados, o mercado dispõe de híbridos, principalmente machos, cabendo ao produtor decidir pela compra dos mesmos, em função dos dados de produtividade e da qualidade dos animais oferecidos. Agora nós vamos conversar sobre a aquisição de animais para reprodução e também sobre alguns aspectos reprodutivos. O produtor deve saber escolher animais com capacidade reprodutiva. André, quais são os atributos mais importantes para a escolha de uma fêmea como matriz reprodutora? Essa fêmea tem que ter feminilidade. Ela tem que ter 6 pares de tetas, tá? Dessa forma, essas 12 tetas bem uniformes, bem distribuídas, tetas finas, observando que elas não são cegas ou invertidas. Então, olhando realmente o que nós chamamos popularmente o bico da teta, tá? Para que venha a sair o leite. Uma outra observação que deve ser realizada é na região reprodutiva externa do animal, que é a vulva, que ela tem um tamanho compatível com o porte do animal. Que alguns animais podem ter a teta muito pequena, o que nós caracterizamos de teta infantil. Então, observando o lado externo, nós podemos predispor que o aparelho reprodutivo interno ele é pequeno. Então, essa fêmea, nesse caso, ela é descartada. Então, tetas, a parte da vulva. Outra observação, ver os aprumos dos animais. Esse animal deve ter um bom aprumo para bem se locomover, até porque vai parir, vai gestar e é o que vai sustentar o corpo, de uma maneira geral. Tá? Observando todo o seu conjunto de conformação do animal. Então, essas características que nós devemos avaliar para predispor a fêmea para ser chamada para a reprodução. E qual é o limite de parições a que uma fêmea pode ou deve estar submetida? De um modo geral, as fêmeas devem ficar na granja até a idade que ela está lhe servindo de produtividade de nascimento e desmamado, é claro, tendo atenção para a qualidade dos leitões. De um modo geral, hoje as granjas estão procurando trabalhar até 6 partos. As fêmeas que passam dos 6 partos são as consideradas de excelente resultado. Não pode acontecer que chegam porcas do 7º, 8º parto, mas são porcas ou matrizes que têm um índice muito alto acima da média da granja. Geralmente temos ficado até o 6º parto. E existe algum momento em que elas devem ser descartadas antes de atingir essa média? Sim, as matrizes que começam com baixo desempenho de nascido vivo
ou desmamado abaixo de uma média considerada ótima pela granja, ela tem que ser descartada também por produtividade ou problema ligado ao aprumo, ou problema ligado à teta, baixa produção de leite, certo? Alta mortalidade da leitegada em virtude da baixa produção, ou algum problema de saúde que comprometa a matriz. Nesse caso, ela é descartada na idade inferior ao 6º parto. E vamos falar aqui dos suínos na fase da puberdade. Quando é que eles estão já amadurecendo? Dá para perceber que eles estão amadurecendo para entrar na vida sexual? A fêmea, ela atinge a puberdade antes que o macho. Ah, é? Isso é interessante, né? Uhum. A fêmea, ela começa a apresentar o cio em torno dos 5 meses de idade. Mas 5 meses. Mas não é recomendado você realizar a cópula, ou seja, monta ou inseminação com essa fêmea. Sei. O macho, ele já é mais tardio. Ele está por volta ali dos 6 meses. Certo? Agora a fêmea, nós só devemos entrar no plantel reprodutivo, essa fêmea, a partir dos 7 meses de idade é que ela deve entrar para o grau de cobertura. Seja monta... Porque nesse momento ela já tem uma boa apresentação de conformação da sua estrutura óssea, tá? A estrutura corporal, do modo geral. Ela deve ter apresentado os vários cios, nós costumamos dizer que no mínimo 2, que é uns 7 meses a 210 dias. Sem ter sido inseminada, nem colocado. Nada. Então ela deve ter no mínimo 2 cios, tá acima de 120 quilos, certo? Em torno de 210 dias. Então isso é uma característica que nós dizemos que essa fêmea já está praticamente apta a entrar no plantel reprodutivo. Quais as condições necessárias para que se tenha uma boa cobrição ou uma boa inseminação das fêmeas, as condições gerais? Então, no modo geral, se a gente pode resumir, esse animal tem que estar acima dos 7 meses, no mínimo 2 cios de acompanhamento, né? A gente sabe que tem fêmeas que dão até mais, 3, 4, mas no mínimo 2 cios apresentados, você anotando esses intervalos de cios. Um peso acima de 120 quilos e em torno acima de 210 dias de idade. Isso não quer dizer que uma fêmea que tenha 220 dias de idade e 130 quilos não está apta. Sim, nós temos que observar tamanho e peso do animal e cios. E o que é a sincronização do cio e qual a importância dessa sincronização? A sincronização de cio, ela é utilizada quando nós queremos colocar grupo de animais numa sequência para ser coberta, certo? Ela naturalmente pode ser agrupando animais que entram em cios no mesmo período de diferentes baias. Nós agrupamos, tiramos esses animais das outras baias e agrupamos, então nós sincronizamos os cios desses animais. Ou por via hormonal, onde se faz aplicação de hormônio e esses animais, após a aplicação de alguns dias, entram em cios e você faz o cálculo a apresentação do futuro cio e você organiza esses animais, sejam em grupos de baia ou gaiolas. Para quê? Com o intuito de que esses animais sejam inseminados ou recebam monta natural no mesmo período para adentrarem ao plantel reprodutivo, no mesmo período, na mesma idade. A importância da sincronização é essa. Vamos saber mais sobre a etapa que antecede o manejo reprodutivo dos suínos, aquela que antecede a cobrição das fêmeas. Tipos de cobrição. Livre. As fêmeas ficam juntas com os machos durante todo o tempo. É o método mais usado nas criações extensivas. Mista. O reprodutor recebe a fêmea num piquete individual, onde permanece até findar o período do cio. Dirigida. A fêmea é conduzida à baia do varão ou a uma baia própria para cobrição, sendo a monta realizada sob rigoroso controle do criador. Apresenta vantagens óbvias, sendo, portanto, a mais aconselhada. Inseminação artificial. A inseminação artificial nos suínos avançou consideravelmente, não existindo limitações à sua utilização. Uma vantagem da inseminação artificial é que o deslocamento da porca para a baia do varão torna-se desnecessário, resultando em simplificação de manejo e redução do estresse. Agora nós vamos falar sobre o manejo das matrizes durante o cio. Como deve ser a cobertura das fêmeas, André? Essa cobertura pode ser de duas formas. Pequenos criadores realizam a monta natural, tá? E criadores maiores
fazem uso da inseminação artificial. A monta natural, nós recomendamos um reprodutor para 20 fêmeas. A inseminação, ela vai de um reprodutor, tá, para 100 a 150 fêmeas. Olha, a diferença é imensa, grande. Com certeza. Uma outra diferença que nós devemos avaliar: cobertura para marrã e cobertura para fêmeas adultas, matrizes. Mas o que é exatamente a marrã, André? A marrom é a leitoa virgem, né? Ela nunca foi copulada. É a primeira vez? Primeira vez dela a ser coberta. Então tem diferenças aí do comportamento com a marrã e com a matriz já adulta. Obviamente. Vamos lá. A marrã é o seguinte: assim que observado o animal em cio, passados 7 meses de idade, estando com peso ideal, já está transcorrido 2 a 3 cios, ela pode ser inseminada ou receber a monta natural. Então, observado o cio, ela recebe a monta, esse animal. Em termos de duração, a duração do cio da marrã é menor do que a matriz. Marrã, geralmente, do que se tem conhecimento, se faz na prática, recebe de 2 a 3 inseminações ou de 2 a 3 montas, certo? A matriz não, ela tem um cio mais duradouro. Então, em média, ela é inseminada ou realizada a monta de 3 a 4 vezes. Né? Em média, a marrã pode ficar de no máximo até 2 dias, e a matriz de 3 a 4 dias. Então nós temos duração diferenciada pelo porte animal devido ao quê? À produção hormonal. No caso da porca que está gestante, ela tem alguns cuidados diferenciados em relação às outras ou não? Nós devemos ter cuidados com relação à porca gestante para o animal não engordar em demasia. Tá? Isso tem muito a ver com score corporal. O que é o score corporal? É a visualização da conformação do animal, análise nutricional pelo porte físico dela, certo? Então essa fêmea tem que ser acompanhada para ela não engordar. Ela está ali como a palavra própria diz, gestar a cria. Então ela tem que estar de acordo com o lado nutricional dela e somente a barriga crescer devido à ampliação do útero. Então a condição importante é observar a quantidade de ração a ser fornecida diariamente por esse animal. Nós costumamos dizer o seguinte: fornecer numa quantidade de 2 quilos diário, até os 85, 90 dias de ração gestação. A partir desse momento, você faz um aumento da ração, passando de 2,5 kg a 3 kg de ração, podendo ter uma ração gestação ou lactação. E para o parto, alguma preparação especial? Eu digo que o acompanhamento do parto, ele acontece quando a fêmea está gestante. Justamente quando nós fazemos essa passagem de ração para 2,5 kg a 3 kg, isso vem a quê? A querer trabalhar no tamanho do leitão, porque sabe-se que a leitegada tende a aumentar de tamanho nessa fase do terço final da gestação. E nessa fase também, a preparação de todo o aparelho mamário da fêmea. Então o parto, a preparação para o parto acontece nessa época. Você já dá uma condição boa para a fêmea. E você conforma a fêmea da maneira nutricional para que ela possa parir bem. Não magra e nem também tão gorda. Tá? Umas outras características aí é da fêmea da condução da matriz gestante para a maternidade. Tá? E isso, por exemplo, como é que você percebe que aquela fêmea está prestes a chegar no momento do parto? Nós devemos, em toda propriedade, fazer acompanhamento da anotação da data de cobertura, certo? E a fêmea, o período gestacional é em torno de 114 dias. 114 dias? 114 dias. É o período regular. Nós já até brincamos dizendo que são 3 meses, 3 semanas e 3 dias. Não se faz essa conta e se tem uma data provável do parto. E algo que chama a atenção para a fêmea é em relação de observar. A fêmea, quando ela está prestes ao parto, e coincide com a data provável do parto, ela fica uma fêmea inquieta, certo? Começa de 6 a 8 horas da data, do momento previsto para o parto, começa a descida do leite. Sim, aí você percebe que tem uma alteração nas tetas porque o leite está descendo, é isso? Começa a descida do leite e fisiologicamente de 6 a 8 horas, em decorrência dessa descida do leite, há um momento inicial para o parto. A fêmea começa a ter essa acomodação. Naturalmente, ela tende a ficar um pouco inquieta, depois ela se deita, tá? Com uma condição natural, e se deita para ter a sua leitegada.
E observe, além da descida do leite, começa a sair uma secreção viscosa, que é o rompimento da placenta do animal. Aí já começa a secreção para posteriormente sair os seus leitões. Aí ficar atento e esperar que ele... Claro, aí o colaborador tem que ficar ligado para fazer os primeiros procedimentos do leitão. No próximo bloco, o nosso assunto são as instalações e os equipamentos para a produção de suínos. A gente volta já já. Estamos de volta com a formação para o trabalho, hoje falando sobre a suinocultura. Como planejar as instalações, a aquisição de todos os equipamentos para desenvolver a fase produtiva da suinocultura. André, quais são os melhores procedimentos na escolha do local, as instalações, equipamentos para que tudo saia contento? Deve ser procurada a construir uma grande suinícola no meio rural, longe dos centros urbanos, certo? E observando a posição dos galpões no sentido leste-oeste. Por quê? Para que o sol passe na linha da cumieira desse galpão e não adentre nas laterais do galpão, promovendo aquecimento. E nas nossas regiões, aqui principalmente, uma grande corrente do ar é norte-sul, então favorece a entrada do ar. Uma observação com a estrutura do galpão é com o pé direito. Sim. Como nós dizemos na região quente, o pé direito tem que ter pelo menos de 3 a 3,5 metros. Que essa é a altura de altura, utilizando telhas de barro preferencialmente, tá? Para que não tenha o aquecimento e promova o calor para esses animais. Os galpões, André, eles devem ser separados ou é possível também você ter um grande galpão com todos os animais nas suas diversas fases misturados ali? Como é? Eu diria que antigamente as pessoas faziam isso, os criadores, né? Criavam tudo no mesmo bloco, no mesmo prédio. Sanitariamente hoje isso não é adequado. O ideal é que nós tenhamos galpões separados para cada fase. Um galpão definido para gestação, um galpão definido para maternidade, uma creche e um galpão de engorda, que é a terminação. Ou seja, esse é o ideal. É o ideal. Essa coisa de juntar tudo no mesmo bloco é em desuso inadequado. Quanto ao sistema de produção, ele pode ser intensivo, pode ser extensivo? Explica isso pra gente. Intensivo é o sistema criador fechado, né? O criador fechado, ele não tem, vamos dizer, o animal é criado tudo em conjunto, podendo ser engaiolado ou em baia. O extensivo é a criação ao ar livre, o animal é criado solto, certo? E existe também o criatório chamado semi-intensivo, onde parte da criação é presa e parte é solta. A parte da criação que é solta, somente os animais a parir ou alguns procedimentos da gestação. O restante dos blocos de creche e terminação, engorda, eles são confinados. Então o semi-intensivo é esse, parte confinada e parte aberta. Intensivo, todo mundo engaiolado ou em baia. Né? Quais são aí os prós e contras de cada um desses sistemas, do intensivo, extensivo, semi-intensivo? Qual é a análise que você faz? Eu diria o seguinte, para a região nordeste, o sistema extensivo ele é inadequado devido ao nosso clima e vegetação. As regiões de temperatura mais amena, poderia se pensar num tipo de criatório desse, onde se tem uma vegetação de cobertura, onde se tem árvores que amenizam a intensidade do sol. A criação intensiva dos animais confinados, fechados, eu consigo colocar o maior número de animais em um determinado galpão. Quando eu falo em criação extensiva, eu preciso de uma área maior. Então, eu resumo dizendo que para o Nordeste, o criatório ele tem que ser intensivo. O que é um abrigo escamoteador? Como é que ele funciona? O abrigo escamoteador é a área de proteção do leitão, onde o leitão tem uma proteção térmica, com temperatura que deve estar girando em torno de 35 graus, para manter o conforto térmico do leitão. Uma área separada da matriz parturiente, matriz lactante que pariu. Então a matriz ela tem uma condição e o leitão tem outra. Como devem ser, André, as creches para os leitões desmamados?
A creche é o galpão de recepção pós-desmame do leitão. Preferencialmente, é melhor que essas baias sejam suspensas, para que o leitão não tenha contato com as fezes nem com a urina. Sim, Mas pode-se ter creches em piso batido, mas para isso é ideal que se faça uso de maravalha para a proteção do leitão não ter contato direto com o piso. E no caso, a área de crescimento e terminação, como deve ser? A área de crescimento e terminação são áreas onde se coloca o animal para a engorda, onde se recebe leitões a partir dos 25 quilos, onde vai até a fase de acabamento dos animais. Nós dizemos assim, a metragem dessas baias vão depender de acordo com o que se tem de baia. Mas geralmente em uso, hoje a baia de terminação deve ter 1,20 m por animal alojado. Que recomendações você daria com relação a piso, bebedouro, reservatório de água? O que deve ser feito para uma boa manutenção desses equipamentos? O piso tem que ter uma boa declividade em direção à calha de escoamento, para que não fique acumulado urina, nem fezes, nem acúmulo de líquido em toda a extensão da baia. Então tem uma boa declividade, a declividade deve estar em torno aí de 5%, certo? Para que seja totalmente escoado. Número de bebedouro, nós costumamos dizer que tem que ser um bebedouro para cada 10 animais, certo? Para que ele tenha um bom consumo alimentar de água, lembrando que água também é alimento. Na sequência, conheça mais sobre os equipamentos usados no manejo com os suínos. Serão descritos a seguir os principais equipamentos usados no manejo de suínos, bem como sua utilização. Seringas de injeção. Recomenda-se a aquisição de pelo menos uma seringa graduável com vários tipos de agulhas para atender a toda a criação. Após o uso, deve-se limpar a seringa e a agulha, separá-las, desmontar a seringa e esterilizar todas as partes com água em fervura durante pelo menos 10 minutos. Alicate de dentes. Utilizado para cortar os dentes dos leitões recém-nascidos, evitando-se que durante a amamentação provoquem lesões ou ferimentos mais graves nas tetas da matriz. Alicate moçador, usado especialmente para fazer furos e piques necessários para marcar os suínos pelo sistema australiano. Cada moça corresponde a um determinado valor e sua soma é o número do animal. No máximo 3 piques no bordo superior e 2 no inferior de cada orelha. Cachimbo é um instrumento para a contenção do suíno, composto de um cabo de madeira, tendo um furo em uma das extremidades e nele uma lançada de corda ou tira de couro cru, que deverá ser colocada no focinho do suíno e enrolada como mostra a figura. Estamos encerrando esta videoaula sobre suinocultura. Neste programa, você conheceu melhor as espécies de suínos e também aprendeu a como manejá-los durante as diversas fases da vida. Queremos agradecer a você que nos acompanhou durante toda esta série da Formação para o Trabalho 2. Agora você pode acessar os 15 fascículos do curso no site da Fundação Demócrito Rocha, onde você também acompanha as videoaulas que são exibidas pela TV O Povo. Até a próxima!